OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Nós hoje estamos já celebrando aqui o nosso 97º almoço de uma série que começamos em 2012. O tempo passa muito rápido, parece que tem uma aceleração aí no tempo, né? E hoje nós temos o prazer, a honra naturalmente, de receber aqui, já pela terceira vez, o nosso ilustre professor, brigadeiro Maurício Pazini Brandão, amigo de longas datas e também o nosso associado de honra do nosso OIB. Eu vou fazer uma leitura bem sintética do seu currículo, porque senão nós vamos ficar a tarde toda e não vamos ter palestra, não é? O ilustre professor Pazini, engenheiro mestre pelo ITA, PhD pela Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, esteve 40 anos na atividade ativa, no serviço ativo das Forças Armadas Brasileiras, chegando ao posto de brigadeiro engenheiro, atualmente está na reserva, né, desde 2011. Desenvolveu uma carreira técnico-científica invejável no âmbito do atual Departamento de Ciências e Tecnologia Aeroespacial, não é? Como segunda carreira, também uma excelente progressão como professor titular de Engenharia Aeroespacial do ITA, nas especialidades de projeto e projeto de aeronaves e aeroelasticidade. Muita experiência, mais de 25 anos, experiência prática em ciência, tecnologia, inovação, atuando em tecnologias disruptivas. Enfim, o professor, ele hoje nos brinda com uma palestra, eu vou chamar de uma aula magna, não é? Sobre inteligência artificial como inovação, evolução e perspectivas. Professor Pazini, o microfone é seu, com nossos agradecimentos mais uma vez e uma salva de palmas para o início do nosso trabalho. Obrigado, professor Almir. Eu tenho a honra de ser um membro honorário desta ordem, né, dos economistas, apesar de ser engenheiro. Né? Isso. E já é a terceira vez que eu tenho também a honra de conversar com vocês sobre algum assunto. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre inteligência artificial, da maneira como eu, engenheiro, a enxergo, né? Então, eu tenho aqui os meus slides, são 30 e poucos slides, né? Uma média de 1 minuto cada um, né? Então, estejam preparados para algo em torno de pouco mais de meia hora, e aí nós podemos abrir para alguma discussão, né? Bom, isso posto, vamos começar com alguns conceitos fundamentais, sem os quais a gente não sabe sobre o que a gente está falando. Então, vamos lá. O que é inteligência artificial? Então, é um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana, prestem bem atenção nisso, capacidade humana, de perceber, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Então essa é uma definição, né? Isto posto, existem 3 formas da gente participar da inteligência artificial. A primeira delas, e é a que mais existe, é como utilizador de inteligência artificial. Eu sou, mais do que nada, um utilizador de inteligência artificial. Uma segunda é quando a gente participa da formulação de políticas e estratégias dessa atividade. E a mais rara, a mais difícil, é quando
alguém atua como desenvolvedor de inteligência artificial, né? Eu digo para vocês que eu participo das três, né? Mas o que eu sou mais, eu sou um utilizador. Em algumas condições, como eu trabalhei 4 anos no governo Bolsonaro, 2 anos no Ministério de Ciência e Tecnologia e 2 anos na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, eu participei da formulação de políticas, né, e de estratégias. Agora, eu também não deixo de ser um desenvolvedor, né? Eu acabei ontem à noite um artigo, né, onde nós estamos colocando inteligência em drones, né, para que os drones trabalhem de forma autônoma e atuando como se aves fossem aves ou morcegos, né? Então, terminei o artigo ontem à noite, vai ser apresentado ano que vem na conferência do IEEE, que é a organização que envolve os engenheiros elétricos e eletrônicos, né, nos Estados Unidos. Então, eu me sinto, vamos dizer, um pouco confortável em navegar nesses assuntos. Agora, a grande pergunta, né, para hoje, a inteligência artificial é uma inovação? Né? E vamos discutir isso. Então, aqui tem a definição que a gente usa do que é ciência, do que é tecnologia e do que é inovação. Tá? Inovação é um novo produto, um novo processo de transformação, um novo serviço colocado à disposição da sociedade. Enquanto ele não está colocado à disposição da sociedade, gerando resultados, né, e notas fiscais, não é uma inovação, né? Bom, isso posto, IA é uma inovação disruptiva? Eu tenho aqui 7 quesitos que eu coloquei num artigo em 2017, que vão ser a base da minha terceira carreira. Ou seja, quando eu terminar a minha segunda carreira, eu vou abrir um instituto que vai ser dedicado a inovações disruptivas. E a inovação, para entrar no meu instituto, vai ter que passar nesse filtro. Tá? Esse filtro diz assim: a ideia tem que ser maluca. Se não for uma ideia maluca, tá, não cabe. E aí eu começo dizendo, desde que surgiram os computadores, chamavam os computadores de cérebros eletrônicos, né? Então, não é ideia maluca nenhuma. Nós estamos aí há mais de 70 anos falando que o computador é algo que trabalha com inteligência. Então, não tem grande novidade. A segunda característica é que quando você fala, ninguém acredita. Também não é o caso, né? Todo mundo hoje acredita e fala em inteligência artificial, né? A terceira característica, pegue, por exemplo, o smartphone, né, inventado pelo Steve Jobs. Ele foi inventado. Não foi o mercado que gerou o produto. Aliás, foi o produto que gerou o mercado, né? Então comecem a pensar sobre isso, né? Cria obsolescências, sem dúvida nenhuma. Muita coisa vai deixar de existir por se tornar obsoleto. Quebra paradigmas, sem dúvida. Entendeu? Estabelece novos padrões, claro. Né? E gera novos problemas, sem dúvida. Né? Então você observa que nesse filtro, a IA passou em alguns, mas não passou em outros. Tá? Em consequência, nesse diagrama, né, que eu utilizo nas minhas palestras, né, onde a grande maioria das inovações é evolucionária, né,
e nós temos revolucionária por novidade e revolucionária por impacto, e finalmente disruptivas, na minha avaliação eu coloco a IA nesta posição. Não é uma evolução disruptiva, uma inovação disruptiva. É uma inovação revolucionária por impacto. Ela vai causar muito impacto, está causando, tá? Mas não chega a ser disruptiva. Essa é a minha avaliação, sujeita à crítica. Isso posto, vamos falar um pouquinho sobre a evolução dela. Em termos históricos, tudo começa por banco de dados. Então, surgido o computador, surgiu naturalmente a ideia de utilizar o computador para gerenciar dados. Foram criados bancos de dados. Dos bancos de dados, nós evoluímos para os sistemas especialistas, né, em temas, né? Depois surgiram as redes neurais, que foram dedicadas a criar a capacidade de fazer o computador pensar como um cérebro humano. Depois surgiu o aprendizado de máquinas, né? E finalmente desembocamos na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial com esse nome é razoavelmente recente. Eu diria, tem pouco mais de 10 anos só, né, com esse nome. Né? Mas é um fruto nacional, vamos dizer assim, uma consequência natural da evolução dessas tecnologias. Aplicações básicas de inteligência artificial: raciocínio, aprendizado, resolução de problemas, tomada de decisões e adaptação a novas situações. Eu considero que a tomada de decisões é a função para a qual a inteligência artificial pode mais ajudar a nós. Isto porque o processo decisório, né, se a gente tem que tomar uma decisão, tem muita gente que toma decisão baseada na ignorância, na intuição, no bom senso ou na experiência. Só baseado nisso toma decisão. Mas tem coisa melhor a se fazer. Você pode usar sensores com S para obter dados sobre o problema. E aí você toma uma decisão melhor, porque agora você tem dados. Mas pode ser melhor que isso. Você pode fazer análise dos dados e evoluir para informação. E pode ser melhor ainda. Você pode fazer nova análise sobre as informações e chegar a conhecimento. Que é diferente, conhecimento. E aí você toma a decisão. E a grande questão é, a decisão vai ser tomada por seres humanos ou vai ser tomada por inteligência artificial? Aqui está um quadro que é extremamente importante. É a qualidade daquilo que a gente trabalha em IA. Né? Veja, a Comunidade Internacional de Informações, ela trabalha com essa matriz, que é uma matriz 6x6. Né? Quanto ao conteúdo, vai de 1 a 6, e quanto à qualidade da fonte, vai de A a F. A pior coisa que pode acontecer é você ter um informe F6. F6 está aqui. F6 a gente chama de fofoca. Baixa qualidade de conteúdo e baixa qualidade da fonte. Aí, a gente vai trabalhando e vai tentando trazer isso para cá. Então, A1 é um informe de alta qualidade da fonte e alta qualidade de conteúdo.
na comunidade de inteligência, A1 é tido como informe que vira informação e é a expressão da verdade. Por que eu estou falando isso? Porque nós engenheiros temos uma brincadeirinha que usamos a palavra gigo em português, que é garbage in, garbage out. Ou seja, se você alimentar a IA com garbage, o que você vai receber é garbage. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque não é porque diz, foi a IA que falou isso. A IA pode estar errada. Ela pode estar desvirtuando o conhecimento. Outro dia, lá no ITA, foi um jovem professor da USP conversar conosco sobre ética em IA. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Olha, eu já soube que uma determinada IA, né, foi reputada como tendo uma posição política, digamos, de esquerda. Agora, poderia ter acontecido da IA ter uma posição política de direita. Como é que você explica isso? Aí ele falou, olha, se a IA é bem feita, dependendo de como você faz a pergunta, ela começa a verificar, esse cara é de direita. Então, aí ela, como um ser humano, ela começa a se endireitar na política. E o contrário acontece se ela perceber pela pergunta que você é de esquerda. Então, a IA, ela está se comportando, a gente não quer que ela se comporte como um ser humano, ela se comporta como um ser humano. Mas aí eu coloquei a seguinte questão, ok, apesar de muita gente dizer que há consenso que existe global warming, a realidade é que não há consenso, absolutamente não há consenso. Se vocês pegarem todos os artigos publicados sobre esse assunto e fazer um ranking entre tem global warming, não tem global warming, você vai ver que está muito mais perto de um empate, dizer que não sabemos, do que dizer não é consenso. Tem muito cientista que bate no peito e fala assim, não é consenso da comunidade científica que existe global warming. E aí eu lhes digo, não tem consenso nenhum. Quem fala isso está mentindo. E aí, você vai falar assim, a IA vai dar qual resposta se acionada nisso? Então, se você perguntar, escuta, quantos artigos científicos tem que são favoráveis ao global warming? Quantos são contrários? Faça essa pesquisa. Então, é um tema que não tem um consenso e, em consequência, não tem uma verdade estabelecida. É uma questão aberta. Bom, agora eu quero falar de políticas e estratégias. Nós militares somos educados da seguinte maneira: a política define o que se quer e quando se quer. É o what, né? E o when do 5W2H. Né? Implicitamente tem o why ali, o porquê. Tá? A estratégia, ela tem que estar amarrada na política. A estratégia é para que a política possa ser cumprida. Então, a estratégia vai responder o how, o where, o who. Né? Mas não faz sentido falar em estratégia, tá, que não esteja amarrada com política. E, finalmente, os planos vêm depois. Os planos vão consolidar as estratégias, respondendo, por exemplo, o how much. Então, essa sequência, ela precisa ser feita. E, infelizmente, no Brasil, vocês vão ver que isto não é seguido. Mais uma vez.
Isso é a raiz da maioria dos nossos problemas, não só em inteligência artificial. Mas vamos lá. Vejam ali. Quem primeiro começou a formular políticas e estratégias sobre o assunto é lá 2016, Estados Unidos. Então você vai ver as bandeirinhas: Coreia, França, Japão, Canadá, Singapura, China, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido. Continuando. 2017, 2018, 2019, não tem bandeira brasileira aí. Não tem. Continuando. Esse é um estudo de 2020. Opa! Apareceu a bandeira brasileira aqui. Então aqui está dito que teve um período de consulta que terminou em janeiro de 2020, né? Estão montando uma rede de pesquisa, né, baseada no assunto. Essa rede de pesquisa, ela foi montada pelo ministério que eu trabalhava, o MCTI, né, junto com o FAPESP. Então, começamos aí, 2020. E aí nós começamos a trabalhar em legislação. Já que não tinha nada, o ministro Marcos Pontes emitiu, em 6 de abril de 2021, através dessa portaria, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, EBIA. Né? Bom, a minha crítica é que a EBIA não indicou metas, cronogramas, orçamentos, nada disso. Então, ela mereceria ter um status evoluído, porque não é uma portaria ministerial que vai conseguir regular um assunto dessa importância, né, para o país inteiro. Por exemplo, o Ministério da Defesa quer usar a inteligência artificial, e ele não vai se pautar por uma base legal de um outro ministério. Então a gente tinha que ter um decreto presidencial, a gente tinha que ter uma lei, né? E aí evoluir para uma política, né? Então, em 29 de setembro de 2021, né, através do PL 21, foi criado o Marco Legal da Inteligência Artificial do Brasil. A Câmara, né, emitiu esse documento legal. Mas não satisfeito com isso, o Senado também quis tratar o assunto. Então o Senado aprovou um outro projeto de lei e mandou para a Câmara. E o assunto não acabou. Então a saga continua. Então está aqui a notícia. Pacheco apresenta projeto para regulamentar a inteligência artificial. Notícia de 8 de maio de 23. O problema que eu coloco aqui é como se propor a regulamentar o que não se conhece. A grande maioria dos nossos legisladores, nas duas casas, não tem a mínima ideia do que seja inteligência artificial, né? Já temos uma estratégia brasileira de inteligência artificial, que foi a do ministro Marcos Pontes. Mas nós não temos uma estratégia nacional e não temos uma política nacional, que tudo deveria começar pela política. Nós não temos, tá? E eu vou mostrar que a coisa é pior ainda, né? E aí eu pergunto, onde é que está a liderança e o protagonismo da nossa academia? Então quem mais conhece o assunto deveria estar liderando o assunto, e não está. E não está porque muitas vezes não é convidado, né, e nem é todo mundo que tem a iniciativa de participar. Muitas vezes não há tempo, as consultas não são feitas com o devido tempo,
para as pessoas corretas, e nós continuamos navegando nessas dificuldades. Bom, agora é uma pequena provocação. Eu vou perguntar aqui, vou apresentar um case e perguntar se isso é IA. Isso aqui é um estetoscópio inteligente. A gente sabe o que é um estetoscópio, um instrumento usado por médicos há 200 anos. E tudo que ele faz é ouvir o batimento cardíaco em diversas posições do corpo, usando a experiência que ele acumulou. Bom, esse estetoscópio, em 15 segundos, ele pratica o que nós militares chamamos de fusão de dados. Então, ele ouve o que um médico ouviria por um estetoscópio normal, mas ele também faz um eletrocardiograma, e ele começa a cruzar essas informações. E em 15 segundos, ele dá um diagnóstico. Então, ele é capaz de detectar 3 condições cardíacas em 15 segundos. Então, quantos de nós perdemos tempo indo num consultório para fazer um eletrocardiograma? Então, isso existe. E está se mostrando, foi desenvolvido na Europa, e está se mostrando muito bom no diagnóstico de doenças cardíacas. Agora a pergunta, isto é IA? Eles estão falando que é IA. Eu já digo o seguinte, é muito mais a integração de tecnologias da engenharia para gerar um diagnóstico com maior chance de estar correto. Mas o fato é que aqui eles falam, estamos usando IA. E está todo mundo usando IA. Agora, mexeu com o computador, você está trabalhando com IA. E IA não é bem isso. Lembre-se da definição. IA é a capacidade de nós conferirmos atributos humanos àquilo que os computadores podem nos fornecer. Bom, agora eu vou apresentar um caso real que eu participo, que também não é IA, mas é uso de IA. E para o grande público eu vou assim, eu estou usando IA. Porque se eu não falar isso, eu sou ignorado, eu não estou na moda. Então, Marcos, isso é para você. Todo mundo sabe o que é lixo. Então, eu tenho aqui a minha segunda startup que eu criei, que é chamada Wiplasma, para aproveitar e fazer uma propaganda. O status atual do problema do lixo é esse aqui. O nosso lixo vai para um aterro. O aterro ocupa uma certa área de terreno, muito provavelmente vai contaminar o terreno e as águas que estão debaixo do terreno. Produz um tal de chorume, porque tudo que decompõe, principalmente do lixo orgânico, na forma líquida, vaza e gera uma soda cáustica, que é chamada chorume. E a parte orgânica também se decompõe e produz um biogás à base de metano. E o melhor que tem no Brasil hoje, e em muitos lugares do mundo, é a gente pegar esse biogás, capturar e gerar eletricidade. Então, por exemplo, eu moro em São José dos Campos. São José dos Campos tem um magnífico aterro, um dos melhores aterros do Brasil. Recebe 600 toneladas de lixo dia e produz 300 toneladas de chorume dia. E
recentemente, foi lá implantada a capacidade de capturar e produzir energia a partir do biogás. E eu vi, mês passado, o prefeito de São José num slide comemorando que a iniciativa de São José dos Campos estava gerando 1,5 megawatt-hora de energia por dia. Tá. Aí eu cheguei para o prefeito e falei, tudo bem, 1,5 megawatt-hora, isso só atende a 30% da energia que a prefeitura gasta por dia. Ou seja, é muita coisa para quase nada. Aí eu falei, você sabia que o resíduo de São José dos Campos poderia produzir 600 megawatt-hora de energia, né, pela tecnologia que a gente está batalhando? Ou seja, 400 vezes mais. Né? Então, tem um caminho intermediário, que é a incineração. A incineração produz cinzas, 15% do lixo vira cinzas, ela produz gases tóxicos, são dioxinas e furanos, que são cancerígenos. Tá? Você pode filtrar isso, mas vai gastar um bom dinheiro. Né? E produz um gás sintético, em inglês é CES, tá? Que eu coloquei aqui na cor amarela, né, com giro 1, para me lembrar que é um gás sujo. Tá? A incineração é por volta de 1000 graus centígrados, então esse gás é muito sujo quimicamente e ele só se presta para ser queimado. Agora, nós estamos trabalhando com plasma a 10.000 graus centígrados. Então o resultado é um syngas limpo. Basicamente ele só tem hidrogênio e óxido de carbono. Tá? Geramos subprodutos que são totalmente reaproveitados na indústria metalúrgica ou da construção civil. E podemos, a partir do syngas, podemos fazer energia elétrica, químicos e combustíveis. Então é um outro mundo. Agora, foi só para introduzir o seguinte. Eu fui para inteligência artificial e fiz a seguinte pergunta. O processo de gaseificação por plasma é economicamente viável? E aí, a inteligência artificial me deu essa resposta. Disse que é tecnologia economicamente viável, diz que os resultados são promissores em termos de termodinâmica e economia, diz que comparado com incineração, o nível de capex é da mesma ordem de grandeza, né? Mas a eficiência líquida é maior, podendo chegar até 47,4%. Ou seja, o lixo ele tem uma energia. Você tem um processo que se alimenta de si próprio e ainda gera um superávit de energia. Um payback inferior a 5 anos, uma vida útil de usina de 25 anos, portanto, é uma solução economicamente viável. E é melhor do que as concorrentes. Tá? Então é isso que eu estou usando isso aqui nas minhas palestras para os clientes e falo, estou usando IA. Sabe? Aí eu cresço na credibilidade. Bom, a IA usou esses 4 artigos. Né? Veja, antigamente, sem IA, eu teria que, primeiro, descobrir a existência desses 4 artigos. Segundo, ler os 4 artigos. Né? Meditar sobre esses 4 artigos. Né? Ou seja, daria um trabalho boçal. Então, numa rapidez muito grande, uma produtividade imensa, eu tive a resposta. Então, esses 4 artigos, né? Um deles é da Pergamon Press, que é uma fabricante de ciência amplamente conhecida. Né? Isso aqui vem da Nova Zelândia, do Oriente Médio. Aqui é da Springer, é do grupo Nature. Tá? Isso aqui é da Grécia.
Esse aqui é da China, Journal Energy Technology, né? E esse é Open Access, provavelmente lá da Bulgária, lá do Europa Oriental, né? Esse último aqui, por exemplo, já está imaginando que grandes complexos residenciais poderão ter uma usina de plasma, né? Então, eu moro num condomínio, por exemplo, tem lá 800 apartamentos. A gente pode colocar uma usina lá e dizer, atenção prefeitura, não vamos mais pagar a taxa de lixo, tá? Porque nós não estamos mais usando esse serviço, tá? Muito bem. Qual é o impacto econômico, né? Notícia do mês de agosto, né? Ou seja, boicote sobre chips. Não tem esse negócio de chip de inteligência artificial. É chip de computador. Computador é que pode ser usado para fazer inteligência artificial, né? Então, o boicote pode ser não apenas na área financeira, pode ser também na área tecnológica, como sempre foi, né? Agora, olha essa tabela, eu achei muito legal, comparando 1995 com 2025, né? O Brasil aqui estava na 7ª posição, caiu para a 10ª posição. Agora, a China estava aqui na 8ª posição e agora está na posição 2. Né? Então, alguns países subiram, alguns países desceram, e alguns países entraram na tabela e outros saíram da tabela. Então, eu gosto muito de estudos desse tipo, porque nos permitem entender se a gente está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa errada, relativa aos demais, né? E ali, também de julho, são as 50 maiores companhias do mundo. Algumas delas ligadas à área de computação e à área de inteligência artificial. Outras não, né? Então tem inteligência artificial aqui do grupo Google, né? Tem do grupo Apple, né? Então tem aqui várias empresas que trabalham com inteligência artificial ou não. A 7ª maior empresa do mundo é a Saudi Aramco. Petróleo, gás, energia. Eles vão ser usuários de IA. Bom, qual é o impacto no futuro? Este documento aqui é de julho deste ano. É o plano de ação de inteligência artificial nos Estados Unidos. Winning the race. Ganhando a corrida. É documento do presidente Trump. Isso já é plano. Eu tenho acompanhado. Eles tiveram a política. Eles tiveram a estratégia. E agora aqui é o plano. Tá? O plano, entre outras coisas, fala quanto que eles vão colocar de dinheiro. Tá? Não adianta a gente ficar falando em dinheiro no lançamento da política. A gente tem que fazer a política, depois a estratégia, para depois ir para o plano. Né? Aqui você tem um documento de caráter semelhante das Nações Unidas. Políticas nacionais para IA. Aqui você tem um documento semelhante da OECD. Overview de estratégias e políticas nacionais de IA. Aqui você tem um documento que fala pela Europa. É de 2025 esse documento. Então aqui nós vamos olhar as políticas nacionais de IA dos países da Europa. Mas não acabou.
Esse documento aqui, que é de um think tank internacional teoricamente independente, esse documento tem 1.500 páginas. E dessas 1.500 páginas, 30 são do Brasil. Eu diria que tem mais gente no exterior que sabe o que nós somos, o que nós estamos fazendo, o que podemos fazer, do que gente brasileira. Podem ver os temas aqui, ó. Estratégia nacional, legislação, participação pública, proteção de dados, né? Transparência algorítmica, uso de inteligência artificial na administração pública, propaganda, educação, saúde, justiça, reconhecimento facial, impacto no meio ambiente, armas autônomas letais, direitos humanos, segurança, princípios do G20 da OECD, Conselho da Europa, Unesco e a avaliação final. 30 páginas, um documento de 1.500 páginas, eles devem estar avaliando ali uns 50 países ou mais. Tá? Então, eu digo que quando a gente pega um cenário como esse, a gente não precisa ficar inventando a roda novamente. Muita gente boa já fez muita coisa antes da gente. Vamos ver o que eles fizeram. Esse é um slide que resume a política americana em inteligência artificial, documento de 2023. Então, lá fala em investimentos, relação homem-máquina, implicações éticas, segurança cibernética, compartilhamento, padrões, recursos humanos, parcerias público-privadas e internacionalização. Então, os grandes temas estão colocados. Agora, no Brasil, a gente tem a mania de querer reinventar a roda, né, e começar um documento do começo, e muitas vezes a gente produz um documento muito ruim. Agora, esse slide é seríssimo. É um slide de 2025, educação na China. Aqui está o primário, aqui está o ginásio, aqui está o colegial. Isso aqui é educação em IA. Aqui estão os focos, os conhecimentos, os skills, né, as perícias, o pensamento, os valores e a ética. Então, os garotos da China estão sendo educados agora à luz disso. E nós não temos absolutamente nada equivalente a isso no Brasil. Agora, o documento existe, é só estudar. Então, os formuladores de políticas e estratégias têm todos os instrumentos para fazer um bom trabalho. Muitas vezes não fazem. Né? 2 slides sobre IA no Brasil. Nós não discutimos as questões relacionadas à segurança e defesa, né, que é o objeto lá do Condefesa para a gente discutir. Né? Então, a IA, ela vai substituir o ser humano numa série enorme de atividades. Então, a gente precisa se preparar para isso. Vários empregos vão desaparecer, em compensação, novos empregos vão ser criados. Né? Nós necessitamos de uma estratégia nacional, que nós não temos, e nós necessitamos de uma política, que nós também não temos. Então, em síntese, nós não sabemos o que a gente quer fazer, quando a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar, o porquê que a gente está fazendo, né? Não sabemos como fazer e, em consequência, não sabemos em que a gente vai investir. Eu estava vindo para cá no ônibus de São José dos Campos, aí um amigo me mandou esse documento. Aí cheguei aqui,
acrescentei esse slide. 2025, então, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem dentro da sua estrutura o CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, lá em Brasília. Ele contratou o CGE para gerar esse documento. Esse documento saiu, IA para o bem de todos, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Opa, eu fiquei feliz, nós temos um plano. Aí fui ler o documento e, desculpe, eu me arrependi de ter lido. Então nós estamos naquela situação em que oficialmente nós temos um plano, mas a gente não tem nem a estratégia e nem a política que eu possa reconhecer como sendo decentes para o nosso país. Bom, não é a situação da gente se suicidar por conta disso. A gente tem que respirar fundo e corrigir. Eu vou concluir, né? Só para, de certa forma, brincar um pouco com vocês, com um alerta. A gente precisa tomar cada vez mais cuidado com o que aqui a gente está vendo, porque vai ficar cada vez mais difícil a gente entender se uma coisa é real ou não. Muitos de vocês já podem ter visto a Dona Maria. A Dona Maria entende tudo de política, é a melhor expert em política que eu conheço. Ela vai em tudo quanto é lugar, ela dá discurso, né? Já apareceu no Senado discursando, né? E ela fala bem, eu concordo com tudo que ela fala. Engraçado, mas ela não existe. Né? Então, é uma criação de IA. Então, por conta disso, né? Vamos ver esse primeiro filme. Isso não é um drone. Tem um piloto lá dentro, ou pelo menos um simulacro de piloto lá dentro. Né? Então, a gente recebe coisas desse tipo. Né? No caso aí, uma libélula. Agora, eu que sou engenheiro aeronáutico, professor de projetos de aviões, eu digo para vocês, o ser humano ainda não conhece qual é a forma com que as asas batentes funcionam. A teoria ainda não está feita nisso. Né? Mas olha aí, tem uma máquina voando, né? Máquina com um piloto dentro. Né? Agora, eu não soube de nenhum fabricante fazendo essa máquina. Uma máquina desse tipo, o projeto, eu diria assim, pelo menos uns 10 anos. E eu não, nesses 10 anos, alguma notícia teria aparecido. Não vi nenhuma. Agora a máquina está aqui. Né? Então é IA. O outro filme. Está vendo uma abordagem policial. O carro tenta escapar. Não escapa. Isso também é IA. A gente percebe que tem alguns pequenos erros, do tipo, teve uns 3 hidrantes ali que foram atropelados e não saiu água. Você pode falar assim, mas é que não tinha água na região. Bom, não sei, né? Mas se você prestar atenção, também o carro deveria ter atropelado nos outros lugares aí e ele passou no meio. É um carro fantasma, né? Então você percebe que é IA.
Então, isso também é IA, é inteligência animal. Então, meu último slide é esse. A inovação distingue um líder e um seguidor. Nós aqui vamos ter que escolher se a gente quer ser uma coisa ou outra, né? E eu tive o privilégio de ser um dos primeiros brasileiros a ter Apple Macintosh em 1984. Eu estava fazendo meu doutorado em Stanford. Stanford é quintal da Apple, ou ao contrário, né? Então, eu sou um grande admirador do Steve Jobs. Essa apresentação provavelmente a OEB vai disponibilizar para todos vocês. Ali está meu e-mail do ITA, meu e-mail particular e o meu celular com o WhatsApp. Se vocês quiserem discutir esse e outros assuntos, eu estou à disposição. Obrigado. Bom, é para mim uma honra, uma alegria, sempre que eu sou convidado, eu pego essa tarefa com muita honra e alegria no coração, porque interagir com vocês é para mim realmente uma oportunidade importante. Então, espero poder continuar interagindo com a Ordem e à disposição para o que vocês necessitarem. Tá?